Quinta-feira com Copa Sul-Americana e Brasileirão das séries A e B. Análises, dicas e estatísticas para esses jogos agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, edição de quinta. Mas nosso programa não é de quinta, né? É de primeira, né? Ah, de primeira categoria. Isso. Pois é, mas hoje nós temos grandes jogos, Fábio, irmão. Jogos bons para uma quinta-feira, eu diria, grandes, tá? talvez não tanto. Ah, mas temos gigantes brasileiros, um gigante brasileiro na Copa Sul-Americana. Nós temos um jogaço da Série A do Brasileirão. Esse é um né? ótimo jogo. E dois bons jogos da Série B também, pô. Coisa Isso. linda. Quintão. Bom, então vamos começar com Bucaramanga e Atlético Mineiro, né? Sula. Quinta-feira, 9h30 da noite, jogo lá na Colômbia, né? Playoffs da Copa Sul-Americana. Quem avançar vai para as oitavas de final ainda, né? E foi o Bucaramanga quem veio da Libertadores, Isso. né? O galão que jogou a Sula e não conseguiu ficar em primeiro do seu grupo. Vacilou, A hein? gente vai ver isso agora no nosso aplicativo do Game Arena, Matheus Montenegro. Sim, que inclusive tá pintando agora na tela para você e tem o QR Code aqui para você apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita. A gente vê que não deve ser uma tarefa fácil para o Atlético Mineiro, né? O Bucaramanga vem numa sequência muito boa aí de jogos sem perder, né? Lembrando que o Bucaramanga, como eu disse, veio da Libertadores, ele ficou no grupo do Fortaleza, né? Foi Fortaleza, Colo-Colo e Racing, que era um grupozinho ali difícil. Ele começou bem, mas depois vacilou, caiu. né? Ficou em terceiro lugar, né? Chegou a tomar uma goleada pro Racing dentro de casa. Mas no retrospecto recente aí, né, lembrando que começou agora o clausura, né, do Campeonato Colombiano, foi a primeira rodada, ele empatou em casa com o Boyacá Chicó. Antes disso, na Copa da Colômbia vinha com bons resultados, né, é um time que já não perde aí há um tempinho considerável, né, deixa eu até aumentar aqui, ó, puxar um pouco mais aí o retrospecto. A última derrota dele foi justamente lá na Copa Libertadores, no dia 29 de maio. De lá pra cá foram 5 jogos consecutivos sem perder e jogos com médias altas de gols, tá? Ele conseguiu marcar gol em todos os seus últimos 5 jogos. Muito bem. E o Galo, né, que voltou agora da pausa, né, do Campeonato Brasileiro, perdendo para o Bahia, 2-1, jogo difícil, né? Sim. Até empatou no finzinho, mas o Bahia fez o segundo gol. Antes disso, boas vitórias, né, contra o Internacional em casa, Ceará fora. Aí na Copa Sul-Americana só empatou com o Cienciano 1-1, né? Foi onde ele vacilou e não conseguiu ficar em primeiro lugar do grupo, né? E aí teve vitórias contra Maringá, Copa do Brasil, empate no Clássico contra o Cruzeiro. 3-1 contra o Caracas. Um detalhe, né, nos 5 jogos da Copa Sul-Americana, dos 6 jogos, né, o Atlético Mineiro levou gol em 5. Cara, e ele levou 3 do Deportes Iquique, tá? Ele conseguiu levar gol em casa do Caracas e levou gol em casa do Cienciano. Os 3 últimos jogos da Sul-Americana aí foi coisa inacreditável. É isso. Vamos agora para o nosso momento Bet Nacional, né? Porque temos um favoritismo alto pro Atlético Mineiro, viu? Não estão confiando muito no... Cara, eu acho que assim, não. em termos teóricos, eu acho justíssimo, tá? O Atlético Mineiro é muito mais time que o Bucaramanga, isso é um fato. Mas talvez pelo momento, não sei, o Atlético Mineiro voltando agora após Copa do Mundo, voltou já com derrota para o Bahia. Eu acho que não vai ser uma tarefa fácil. Jogou fora contra o Bahia, lá em Salvador, agora jogando fora na Colômbia contra o Bucaramanga. Eu acho que o Bucaramanga ele tá num ritmo um pouco maior porque ele estava disputando essa Copa da Colômbia, né? E, cara, a disparidade de odds é grande, o que condiciona a gente a enxergar valor a algo a favor da equipe colombiana, tá? O Bucaramanga, velho, vai ter que fazer o resultado dentro de casa. Ele tem que buscar aqui, pelo menos, uma vitóriazinha, mesmo que magra, né? E um gol do Bucaramanga pagando 55, eu vejo muito valor. Como a gente disse, o Atlético Mineiro, na Copa Sul-Americana, né, confronto contra outras equipes aí da América do Sul, cara, ele levou gol em casa do Cienciano, levou gol em casa do Caracas, tomou 3 gols fora de casa do Deportes Iquique. Esses foram os 3 últimos jogos do Galo na Sula, tá? Então, cara, pelo menos um golzinho do Bucaramanga, que ao meu ver é uma equipe até mais qualificada do que esses adversários, em casa, eu acho que vai pintar e por isso eu vejo muito valor aqui. Muito bem, então vamos pro gol do Bucaramanga, né? Não precisa nem vencer, né? Não precisa nem O vencer. Pode vencer 2-1, empate com gols aí, tá tudo dentro aí. A gente só precisa de um golzinho do Bucaramanga contra um Atlético que não tem uma defesa lá muito segura, né? Não é o forte aí do Atlético. Apesar de ter bons jogadores, é um time que toma gols em muitos jogos. Bom, agora a gente vai falar de Série B, tá? Temos o Operário de Ponta Grossa, Matheus Montenegro, que você tanto gosta, e o CRB, né? O único time nordestino aí na segunda divisão. Verdade, jogo lá no Germano Krieger. Esse que é um grande ponto a ser destacado, né? Normalmente a Série B é cheia de clubes nordestinos e realmente só temos o CRB. Assim, positivo, né, para o Nordeste, porque ano passado subiram, né? Ceará e Sport e os outros se mantiveram na Série A. Agora tem 3 na zona, né? Pelo menos ano que vem deve ter mais uns 2 aí, pelo menos. Pois é, né? É isto. Vamos para o nosso aplicativo do Game Arena para dar uma ilustrada? 2 equipes que não vêm bem, né? O momento do CRB não é nada bom, um time que começou até melhor, né? Acho que chegou até a figurar o G4 por um leve período. No começo, né? Pois é, e agora já tá ali, ó, em 11º, mas tem pela frente um Operário que tá ainda pior, em 15º, o Fantasma, né? O Operário tem 18 pontos marcados, o CRB tem 21, certo? Mas assim, é aquela coisa, o CRB ele tá ali a 4 pontos do G4, né? Ele ganhar aqui, ele pode... Tá muito embolado, né? A diferença
vamos lá, do quarto colocado para o 12º, para o 13º, 5 pontos, é muito pouco, né? É muito então, pouco, muito pouco. Tá 2 realmente rodadas podem mudar isso, tudo, né? Exatamente. Bom, então... Agora sim, em contrapartida, o Operário ele tá com a mesma pontuação ali do Botafogo de Ribeirão Preto, que é quem abre o G4, né? O Z4. Isso. Então pode ser que ele termine até a rodada na zona de abaixamento aí, né? O Operário. Bom, vamos para os confrontos recentes, né? Começando pelo Operário, que empatou 100 gols com o Vila Nova, né? Conseguiu aí não ser vazado, algo raro, né? O time que toma gol em muitos jogos. Antes perdeu em casa para Chapecoense 2-1, perdeu fora para o Volta Redonda, time da parte de baixo, por 1-0. Aí a última vitória foi uma boa vitória contra o Novo Horizontino, né? Time do G4, 2-0. Aí perdeu para o Atlético, perdeu para o Remo, né? Empatou em casa com o Atlético Paranaense, perdeu do Amazonas, né? Empatou com o Vasco, que foi eliminado, né? Na Copa do Brasil. Então, realmente é um time aí que não passa muita confiança, né? Cara, até ganhou, em tese, o jogo até mais difícil dessa sequência. Cara, ele só tem uma vitória nos últimos 9 jogos, né? E só em 2 jogos desse ele não sofreu gol. Sofreu os 7 dos últimos 9. Então, realmente, aí é um momento... né? A gente sempre destaca isso, né? O Operário, na Série B ano passado, ficou muito marcado pela ótima defesa. Esse ano já não é aí o ponto positivo a favor do Fantasma. Já o CRB é uma equipe que começou bem, até se a gente desce aqui um pouquinho. É um time que está vivo na Copa do Brasil, inclusive eliminou o Santos de Neymar, né, na Copa do Brasil. Mas o retrospecto recente, de fato, ele é bem ruinzinho, né? 4 derrotas consecutivas, precisa dar uma resposta. E assim, eu vou relativizar esse jogo contra o Coritiba, cara, porque foi um amasso do CRB esse jogo, tá? O CRB foi muito melhor. Foi absurda a atuação do... Eu esqueci até o nome dele. Morisco. Do Morisco, o goleiro do Coritiba, né? O Coritiba fez o gol já no finalzinho ali. Mas, ofensivamente, eu diria que o CRB ele funciona bem nessa Série B, tá? Fora de casa, ele marcou gol na maioria dos jogos como visitante, tá? Ele não consegue vencer. Ele marcou em 5, né? Pronto. Marcou gol como visitante em 5 dos últimos 7. Ele não consegue vencer, geralmente. Mas ele deixa seu golzinho. Ele só não marca contra a Ferroviária e Avaí. Ele marcou gol fora de casa em todos os outros jogos da Série B. Então esse é um ponto possível que a gente pode trazer aí a favor da equipe alagoana. Muito bem, dito isso, vamos para o nosso Momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do time da casa e bem alto, hein? Achei... É uma disparidade muito alta. De 2 para 4? Para 4,56, né? Cara, é uma disparidade de fato muito alta. E aqui é o seguinte, vamos lá. Eu acho que, pelo momento das equipes, é difícil a gente confiar em qualquer coisa relacionada a resultado final, tá? Até aquela apostinha padrão que a gente gosta às vezes para... ficar bem seguro, né? Um dupla hipótese com menos de 3,5, ou um dupla hipótese com gol do time da casa. Eu tenho meu receio, porque eu não descarto uma vitória do CRB nesse jogo. O momento do Operário realmente é muito ruim. É um time que só tem uma vitória nos últimos 9 jogos, e que sofreu gol em 7 desses últimos 9. E por isso eu prefiro focar em gols. Aí eu vou destacar, o mais de 1,5 gols, eu acredito que seja uma boa pedida. Mas qual é a minha leitura aqui para esse jogo, para essa não ser a nossa dica do tipster? Se bater o mais de 1,5 gols, ou seja, se for para sair 2 gols desse jogo, ao meu ver, o placar mais provável não é um 2-0 pro Operário, é um 1-1, tá? Porque o CRB é um time que, mesmo jogando fora de casa, ele tem uma média de gols interessante. E por isso eu vejo muito mais valor no gol do CRB nessa partida. Tem um odd de 1,7, enquanto mais de 1,5 gols só pagam em 48. E outra, eu não descarto ser 1-0 pro CRB esse jogo não, tá? Não acho loucura. Como eu disse, o CRB ele não marcou gol no último jogo contra o Coritiba, mas criou muitas chances. É o líder, faltou converter, o Coritiba, né? Pois é, perdeu pro líder. Com um gol no finalzinho ali. Foi uma atuação muito grande do goleiro do Coritiba, o Morisco. Então, cara, um gol do CRB, por causa da odd 1,7, eu enxergo um custo-benefício muito bom. E por isso, essa vai ser a dica do tips da partida. Muito bem, então dica dada aí para Operário e CRB. A gente segue falando de Série B, agora com 2 times que estão no G4, tá? Remo e Novo Horizontino. Nem eles sabem como eles estão no G4 até agora, mas eles estão. Quinta, 9h35 lá no Mangueirão. 16ª rodada aí da Série B, Matheus. Porque são 2 times que caíram um pouquinho de produção. O Remo, sobretudo, né, velho? O Remo chegou até a disputar a liderança por um período. Cara, acho que o Remo só tem, 2 vitórias nos últimos 7 jogos, acho que é algo assim. Enfim, vamos esclarecer agora, justamente no nosso aplicativo do Game Arena, pra gente ter uma noção um pouco melhor aí da situação das equipes. Nos últimos 5 jogos, o Remo só tem uma vitória, né? E o Novo Horizontino tem 2, até assim... A gente tá falando do 3º e do 4º colocado. O retrospecto recente nem é lá essas grandes coisas, né? O Novo Horizontino com 30 pontos marcados, uma campanha muito boa. Eu sempre gosto de destacar, os 3 primeiros colocados ali, Coritiba, Goiás e Novo Horizontino, já vão começando a se distanciar, tá? O Novo Horizontino já abriu 6 pontos pro Avaí. Para se ter ideia, a distância do Remo, que é o 4º colocado, para o Criciúma, que é o 13º, é uma distância menor do que do Novo Horizontino para o Avaí, que é de 3º para 5º. Então, esses 3 times já estão começando a despontar aí, com grande favoritismo para o acesso, e parece que essa 4ª vaga é o que vai ficar em aberto, que é justamente onde o Remo está ali com 25 pontos. Bom, vamos para os confrontos recentes, né? Começando pelo Remo.
que não vem convencendo, né? Empatou fora de casa com a Chapecoense, ficou com um a mais, né? E aproveitou isso e empatou no finzinho. É um jogo muito brigado. Antes só ficou no 0-0, né? Com o Cuiabá, tropeço em casa. Ganhou do Atlético 2-1, um jogo que também no finzinho, tá? Que ele foi amassado. O Atlético perdeu o gol nesse jogo. Esse jogo foi muito bizarro, porque o Atlético tava ganhando de 1-0, tava melhor no jogo, o Remo acho que empata aos 90 e vira aos 95. Então, assim, foi aquelas coisas do futebol que a gente não explica, uma grande vitória pelo que foi o jogo. E antes disso havia perdido o Repá, né, o clássico pro seu maior rival, perdeu pro Atlético Paranaense, aí ganhou do Operário, mas perdeu pro CRB, empatou com o Volta Redonda e empatou com o Atlético Goianiense. É até pior do que eu falei, tá? O Remo, ele só tem 2 vitórias nos últimos 9 jogos, não é nos últimos 7. Tem um ponto que é sempre bom destacar. O Remo, ele perdeu seu treinador, Daniel Paulista, que não foi por demissão. O Sport chegou e contratou ele, botou mais grana ali e levou o Daniel Paulista para lá. E aí o Antônio Oliveira assumiu e não tem um retrospecto muito bom. Eu acho que o Antônio Oliveira, ou ele assume contra o Atlético Paranaense ou contra o Paysandu. Foi meio que por esse período aí. Fato é que ele só tem uma vitória à frente do comando aí da equipe paraense. Por outro lado, né, o Remo em casa, a única derrota foi esse jogo pro Paysandu, tá? Então, Sim. Um time que em casa é muito difícil de ser batido. Que era campo neutro ali, né? Pode ser. Isso, tem esse ponto aí. Bom, vamos pro Novo Horizontino, né, que na rodada passada, né, venceu o América Mineiro 3-1, um jogo que o América reclamou muito de arbitragem, por exemplo, mas o Novo Horizontino venceu. Antes, empate sem gols com o Botafogo de Ribeirão Preto, empate com o Amazonas, né, 2 resultados ruins, né, 2 times ali da parte de baixo. Aí perdeu do Operário também, fora de casa, sem marcar gol, o Operário que é um time também que não tá tão bem. Aí antes, bons resultados, né, foi aí essa gordurinha aí que fez, né? A equipe tá muito bem, vencendo Paysandu, Vila Nova, Chapecoense e o Cuiabá. Cara, a média de gols do Novo Horizontino ela normalmente é bem baixa, tá? É um timezinho que tem uma defesa muito consistente, sobretudo fora de casa, ó. Pegando jogos fora de casa. 0-0 com o Botafogo de Ribeirão, perdeu de 2-0 pro Operário, ganhou de 1-0 do Vila Nova, perdeu de 1-0 pro Corinthians, aí ganhou de 2-0 do Atlético, perdeu de 1-0 pro Atlético Goianiense. A gente vê que ambas marcas não batem nenhum e geralmente é no máximo 2 golzinhos ali. Isso. Bom, vamos agora pro nosso Momento Bet Nacional. As odds apontam um favoritismo da equipe do Remo, né? Mas odds não tão distantes assim. Acho que tá justo, é por aí. Né? Por mais que o Novo Horizontino esteja melhor qualificado na tabela de classificação, o Remo joga em casa, é um time forte também, não é bobo nem nada, pode muito bem vencer esse jogo numa boa. Eu acho que tem um risco a gente apostar em vitória de alguma das duas equipes, tá? Eu vou me apegar muito a esse fator do Novo Horizontino, ele ter a casa como mais predominante, né? Ele fora, ele não apresenta um retrospecto tão bom quanto o que é normal, né? Sobretudo nessa Série B a gente enxerga muito isso. Os times, eles têm um fator casa muito preponderante para conquistar seus resultados. E por isso vamos focar um pouquinho aí mais a favor da equipe do Remo, tá? Não na vitória, como eu disse, até porque o Remo não tá passando essas grandes confianças assim, mas um dupla hipótese eu acho que tá de bom tamanho e, ao meu ver, a sugestão de melhor custo-benefício, de melhor segurança, mesclando essas duas coisas, é o dupla hipótese do Remo e menos de 3,5 gols. A gente viu que o Novo Horizontino fora de casa não performa muito bem, não faz muitos gols, mas ao mesmo tempo tem uma defesa sólida, não chega a levar 3 por jogo, é muito difícil. Então, cara, eu acho que aqui a gente tá com uma gama de resultados muito bons. Eu, inclusive, acho que o menos de 2,5 também é uma boa pedida, tá? Eu acho que vai bater. Porque se for pra ter um vitorioso nesse jogo, eu imagino que seja o Remo ganhando por 1-0, 2-0. Até o 2-1 tá na nossa conta aqui. E o 3-0 também. Mas eu até acho que é mais plausível ser um empate com poucos gols. 0-0, 1-1 seria meu palpite. Então essas duas apostas aí de empate entram nessa conta, por isso vai ser a nossa dica aí. Muito bem, então de cada daí para Remo e Novo Horizontino, a gente sai da Série B e vai para a Série A. Temos Fluminense e Cruzeiro, jogaço. Né? O jogo aí o jogo isolado, né, desta quinta-feira, pela 14ª rodada lá no Maracanã. É o primeiro jogo do Fluminense aí depois da ótima campanha na Copa do Mundo de Clubes, né, onde ficou no 4º lugar, mas pega o Cruzeiro que está muito bem. Terceiro, não? O Fluminense não ficou em terceiro, não? Não, pelos pontos. Pelos pontos? É verdade, pela pontuação, pontos. Bem verdade. Pois é, o Flusão que não jogou esse último final de semana, né? Foi mais longe do que se esperava no Campeonato Brasileiro, teve seu jogo adiado e agora tem logo pela frente aí o vice-líder Cruzeiro, que já teve a oportunidade de jogar uma partida pós-Copa do Mundo e amassou mais uma vez o Grêmio, no caso, né? Vamos que vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada. Joguinho muito bom, jogo muito interessante. A gente tem que relativizar aqui o retrospecto recente, né? Porque o Fluminense está na conta aí os jogos da Copa do Mundo e Clubes. Mas antes vamos ver a tabela de classificação. Cruzeiro vice-líder com a mesma pontuação do Flamengo, tá? O que destoa bastante é o saldo. Tem um ponto importante a se destacar, que o Flamengo ainda tem um jogo a menos, né? Então o aproveitamento do Flamengo, ele é maior do que o do Cruzeiro também. E o Flusão tá ali em 7º lugar, com 20 pontos marcados. O Fluminense tem 11 jogos apenas, né? Ele tem 2 jogos a menos do que vários times aí, ó. Você batendo o olho aí na conta, ele tem 2 jogos a menos do que a maioria dos times, né? Só os times ali que disputaram a Copa do Mundo de Clubes que não tem 13 jogos.
até aqui. Muito bem. Vamos agora para os confrontos, né? O Fluminense foi aquela campanha, né, na Copa do Mundo de Clubes. Histórico. Né, no mata-mata caiu para o Chelsea 2-0, fez 2-1 no Al Hilal, 2-0 na Inter de Milão. Na fase de grupo 0-0 com o Mamelodi, 4-2 no San e 0-0 com o Borussia Dortmund, né? O ataque funcionou bem aí do Fluminense em alguns jogos. Antes no Brasileirão, né? 2-0 no Inter, fora de casa, bom resultado. Aí Copa Sul-Americana foi líder da sua chave, né? Fez 2-0 no Once Caldas na última rodada. Em casa, 2-1 no Vasco, 4-1 na Aparecidense, Copa do Brasil, 1-1 com o Juventude, aí 2-0 União Espanhola. E no Campeonato Brasileiro, a última derrota foi para o Atlético Mineiro, 3-2. Dia 11 de maio, né? Já temos aí dois meses da última derrota do Fluminense no Campeonato Brasileiro. E de lá pra cá, a única derrota que ele teve além dessa foi a do Chelsea, né? Vale lembrar aí que o Fluminense enfrentou Al Hilal, Inter de Milão e Borussia Dortmund na Copa do Mundo. Não saiu derrotado por nenhuma delas, só veio perder na semifinal para o campeão Chelsea, diga-se de passagem. Por outro lado, a gente tem um Cruzeiro, no qual eu acho que a análise vai passar muito mais pelo lado do cabuloso para esse confronto. Até porque o Fluminense ainda tá voltando da Copa do Mundo de Clubes, a gente não sabe ao certo como é que vai voltar. É sempre bom ter um pouco de cautela, como a gente teve na última rodada do Brasileirão. Mas o Cruzeiro já teve a oportunidade de jogar e meteu 4-1 em cima do Grêmio, que era o esperado. Né? O Cruzeiro tá jogando muita bola, sem dúvidas tem um dos melhores futebols aí do Brasil. Futebols? Futebols existe Futebols isso? Existe não, né? Apresenta um dos melhores futebol do país. Futeboles? Enfim, futeboles, sei lá. Não sei. Quem é? A galera que vai dizer comenta aí. E, cara, e com os mesmos jogadores que vinham apresentando aquele ímpeto absurdo, jogando muita bola. Matheus Pereira, Caio Jorge, dando show, hat-trick de Caio Jorge aí, né? Enfim, um timaço, o Cruzeiro, jogando muito. Tem esses dois jogos aí contra Banfield e Defensa e Justiça que a gente pode tirar da conta, né? Cruzeiro que a última derrota no Campeonato Brasileiro, Fábio Hermano, foi lá no dia 20 de abril, foi até antes do Fluminense, quando ele perde para o Bragantino, que é o terceiro colocado. Né? Então, realmente, uma campanha fantástica do Cruzeiro até aqui. Faz gol em todos os jogos, praticamente. Faz gol em tudo, né? Um ataque, Caio Jorge, muito bem, né? Em grande fase. Realmente, Leonardo Jardim aí fez o Cruzeiro melhorar bastante aí. Aí teve até um empate em 0-0 fora com o Vitória, mas ele teve um expulso no primeiro tempo, tá? Então, sim. E foi um jogo onde o gramado estava encharcado, chuva forte, então a bola não rolou, não teve jogo para o Cruzeiro aí nesse 0-0. Bom, vamos agora para o nosso Momento Bet Nacional, favoritismo do Fluminense, hein? Acho que estão aproveitando aí a campanha no Mundial de Clubes. Eu acho que esse favoritismo para o Fluminense está muito exagerado, tá? Ao meu ver, é um jogo parelho. Não existe esse favoritismo tão grande aí para o Fluminense. E ainda tem um ponto, né? O Fluminense ele pode voltar mais cansado por causa da Copa do Mundo de Clubes. Jogos muito intensos que exigiram demais do Fluminense na Copa do Mundo. E Renato Gaúcho, ele tem um histórico que quando ele faz uma campanha muito boa em uma competição, ele meio que larga o resto do ano. Então vamos ver se... Eu acho que não vai se aplicar aqui não. Vamos ver. Se isso vai acontecer. Eu acho que o fator físico pode pesar. O Fluminense, caramba, o Fluminense teve 4 jogos aí muito intensos nessa Copa do Mundo de Clubes, tá? Até contra o Mamelodi ali, ele levou um pouquinho de calor também. Foram jogos difíceis que exigiram muito do Flu. Então eu acho que, cara, essa discrepância, ao meu ver, tá errada, tá? Poderia ser parelho ali, bota ali as duas odds 2.8, enfim. E por causa dessa discrepância, é a gente que sai ganhando, né? Porque a gente acaba vendo valor muito grande a favor do Cruzeiro nessa partida. Cara, a gente tem um golzinho do Cruzeiro pagando 53, uma odd acima de 1.5. Eu acho que, inclusive, essa odd daqui para começar o jogo, ela deve cair, tá? Tá muito boa isso aqui, minha gente. Mais de 1,50 uma odd de um gol do Cruzeiro. Um time que tá jogando muita bola, tem um dos melhores futebol do Brasil. Meteu 4 no Grêmio na última partida. O Grêmio de Mano Menezes, que é todo retrancadinho ali, difícil de sofrer muito gol. O momento dos jogadores ali é absurdo. Caio Jorge sendo cogitado na seleção brasileira, Matheus Pereira jogando muito. Então, assim, sem sombra de dúvidas, essa aqui é a nossa dica do Tipster e também a nossa hot bet aí para essa quinta-feira. Um golzinho pelo menos do Cabuloso é aí a grande dica do dia. Muito bem, então com essa sugestão, né, a gente chega ao final dessa edição do Bets do Dia. Gostou do vídeo? Joinha, se inscreve no canal, comenta aí pra você qual é a melhor sugestão de aposta e qual é o plural de futebol. Boa. Gostei. Futebol pode ser porque é futebol masculino, né? Eu acho que é futebol. Se fosse futebol feminino, seria footgirls. Gênio. Vou encerrar no áudio aqui. Valeu, galera. Tchau, valeu, pessoal. Responsabilidade.